crer, tudo é possível, somente crer. Pai Celestial, nós cremos na Tua bendita palavra, Senhor. Nós cremos no sacrifício feito por nós no Calvário, por aquele sangue que nos lava e purifica. Toda mancha é tirada, Senhor. Como cloro, ele desintegra a mancha, desintegra a tinta. Assim o Teu sangue, Pai, desfaz, desintegra o pecado, as manchas de nossas vidas, e somos gratos por isso, Pai. E pedimos a Ti nessa noite a Tua unção, que continue sobre nós, e nesse momento de oração que vamos ter diante de Ti, que seja, ó Deus, ungido por Ti cada coração, Pai. Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11. Antes de nós orarmos, nós vamos ler a Escritura e ter uma breve meditação. Depois vamos orar. Amém? Você veio com seu coração aberto para falar com Deus? Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons por ela. E por ela, depois de morto, ainda fala. Podeis assentar? A fé na vida do cristão, na vida de cada um de nós, podemos dizer que é o carro-chefe, né? É o que realmente dali se sai todo o benefício espiritual, toda a estrutura do nossa vida com Deus, ela brota dessa base chamada fé. Por essa razão, na estatura do varão perfeito, você veja que a primeira fase da estatura de um homem perfeito em Cristo é a fé. Não se pode construir o restante daquela construção espiritual sem haver essa base chamada fé. Agora, esta fé, o profeta diz na mensagem Estatura do Varão Perfeito, que esta fé é a fé para crer na palavra. Fé na palavra de Deus. É essa fé que forma a base de uma vida cristã. E nós lendo aqui, você depois em casa pode ler todo o capítulo 11 de Hebreus, quando vai citando os testemunhos de homens de Deus que no passado alcançaram benefício, alcançaram a graça de Deus através da fé. Todos eles através da fé. E o profeta diz que se não fosse, se nós entendêssemos a Deus, se nós compreendêssemos a Deus, nós não precisaríamos fé. Então a fé, ela é exatamente para isso, é para crer em algo que os teus sentidos não dão conta de compreender. Então isso já por si se fala que a fé, ela está além dos sentidos. A fé, ela não depende dos sentidos, da razão, do conhecimento, o arrazoamento. Todos os sentidos eles estão abaixo da fé. E, para ser mais exato, todos os sentidos,
eles estão subjugados pela fé. E eles não podem interferir, eles não podem, em momento algum, contribuir para o crescimento espiritual de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Porque os sentidos, eles vão tentar te levar a ver as coisas pela ótica natural. E ao tentar ver pela ótica natural, você perde a conexão com Deus, porque Deus não é natural. Deus é sobrenatural. Por isso, você só pode compreender Ele por algo sobrenatural. E a fé é algo sobrenatural. A fé não é natural, porque ela vem exatamente para te fazer crer naquele que é sobrenatural. Amém? E a Bíblia diz aqui claramente que ela é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que não se vê. Então, eu não preciso de fé para crer que vocês estão assentados aqui essa noite, porque meus olhos dizem que vocês estão aqui. Eu não preciso ter fé para dizer que há uma plataforma aqui na minha frente, porque minhas mãos podem tocar nela. Mas a fé, ela está para você tocar, tomar posse naquilo que os teus olhos não vê, que tuas mãos não podem apalpar, que os teus sentidos não podem compreender. Aí é onde a fé mora. E aí, igreja, em poucas palavras eu quero deixar isso para nós meditar, aí é onde muitos são impedidos de receber a bênção, de receber a vitória, porque eles procuram misturar a fé com os sentidos. Se eu ver, eu creio. Há um ditado, né? Preciso ver para crer. Não, daí não é crer. Porque se você viu, você não precisa fé. Você crê naquilo que teus olhos não conseguem ver. E veja vocês que a Bíblia é clara em dizer que o próprio Deus teve que ter fé concernente à palavra dele. Porque ele disse, haja luz. E no momento que ele falou, haja luz, não havia nenhum sentido que pudesse dizer o que era luz. Nada poderia explicar, nada poderia colocar isso, dizer a luz é isso, aquilo, dessa forma. Não, a luz nunca tinha existido para começar. Então, Deus creu em sua própria palavra. Quando ele disse, haja luz, ele creu que a luz haveria de vir. Mas vir da onde? Aí que está, vir do nada. Vir do nada. Por isso, quando você diz assim, eu não sou nada, eu não tenho nada, não tenho mais nada a fazer referente a esse problema, aí você está bem, porque do nada Deus fez o mundo, do nada Deus fez tudo aquilo que é aparente, tudo aquilo que nós vemos, que nós enxergamos, que nós tocamos, Deus fez do nada. Então, quando o diabo tenta dizer para você que não tem mais nada, não tem mais nenhuma chance, não tem mais nenhuma oportunidade, nenhuma forma de alcançar, aí você diz assim, Satanás, foi do nada que Deus criou todas as coisas. Por isso eu coloco esse nada agora diante de Deus, e do nada Ele fará aquilo que eu preciso. Então a fé, irmãos, é algo que confunde realmente os sábios e entendidos. Porque sábios e entendidos, eles querem arrazoar tudo. Eles somente aceitam conversar com você se você falar para eles sobre dados comprovados cientificamente, apalpável, algo que possa se sentir. E quando você vem e fala de um Deus invisível, aí eles dizem, não tenho conversa contigo. Mas é aí onde mora, na verdade, a sabedoria. É crer naquele que está além dos sentidos. Amém? Então, muitas vezes, irmãos, as pessoas, o profeta diz isso, que as pessoas, elas confundem fé com esperança. Quantos já viram o irmão Brando dizer isso? E aí ele diz, em outras palavras, eu não quero que vocês levem a mal, mas vocês dizem que tem toda a fé do mundo. E aí quando ele olhava com o seu olhar profético para aquelas pessoas, ele via que pouquíssimos, raramente tinha alguns ali que tinham fé. Os outros tinham esperança. E a esperança é o quê? É quando você espera por algo que pode acontecer. Mas qual é a diferença entre a esperança e a fé?
é que a fé não espera por algo que pode acontecer. A fé olha aquilo como algo já acontecido. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Vocês estão compreendendo? A fé olha aquilo que não se vê, que não se enxerga, como algo concretizado, algo estabelecido. Na mensagem, tomando toda a armadura de Deus, que vai ser entregue na próxima ceia, se Deus quiser, nesta mensagem o profeta conta o testemunho de uma irmã, duas irmãs. Uma tinha um tumor no pescoço e a outra tinha uma úlcera no estômago. E então as duas eram vizinhas, e as duas receberam oração, e as duas foram para casa, com assim diz o Senhor, que elas estavam curadas. Mas os dias foram se passando, as semanas foram se passando, e aquela irmã com a úlcera, sofrendo, ela ia comer alguma coisa, aquilo queimava, aquilo voltava, ela vomitava, e aquilo era terrível. E ela testificando, dizendo que ela estava curada. E o marido disse que ela estava trazendo uma desaprovação para o Evangelho. Porque, em outras palavras, você, na situação que está, as pessoas te conhecem, os vizinhos sabem que você está sofrendo, e você diz que foi, né, eu estou ampliando, o profeta somente disse que o marido dela disse que ela estava trazendo um negativo para o Evangelho, né? Mas de repente o marido tenha dito para ela, eles vêm aqui, os vizinhos vêm aqui, você disse que está curada, e eles veem a situação que você está. Isso é uma desaprovação para o Evangelho, isso leva as pessoas a criticar de você, mas ela continuou crendo. E o profeta diz que em uma certa manhã, ela levantou pela manhã, seus meninos tinham tomado café para ir à escola e comer um mingau ali cozido de aveia, e sobrou algo no prato das crianças. E ela estava chorando enquanto lavava a louça, chorando pela situação, pela dor, pela fraqueza já de não poder comer por muito tempo. E de repente ela disse que ela começou a sentir algo gelado no seu estômago. E ela pegou uma colher daquela aveia, comeu, e não deu nem um mal-estar. Ela tomou mais uma colherada, e nada, não repugnou, não queimou, não deu ânsias. E aí ela comeu mais uma, e aí o profeta disse que ela fritou alguns ovos, e aí ela fez tomou um bom café, bem reforçado. E enquanto ela fazia isso, ela tomou o seu café e foi até a vizinha, que também tinha recebido oração e tinha um tumor no pescoço. E quando ela chegou ali na vizinha, a vizinha estava gritando de uma maneira, e ela achou que algo tinha acontecido, algo mal. Mas quando a irmã chegou ali, a irmã estava gritando e procurando nos lençóis da cama onde estava o tumor, porque ela tinha um tumor no pescoço, e ela tinha recebido oração juntamente com aquela outra irmã, e enquanto ela estendia, arrumava a cama, o tumor, ela observou que não estava mais ali. As duas foram curadas no mesmo tempo. E o profeta diz assim, o anjo do Senhor passou pelo bairro e curou as duas. E aí o profeta conclui e diz, e se ela não tivesse mantido a sua confissão? Ela não teria recebido a sua cura. Então, isso nos leva, irmãos, a ver que a fé é isso, não é uma esperança. A esperança diz, eu espero que eu vou à igreja e vou ficar bem. E aí você vem à igreja, você pode sentir uma emoção, e você volta para casa e está pior do que estava antes. E aí você diz, bem, mas eu tinha fé que Deus ia me abençoar, e nada aconteceu. A esperança espera por algo, mas a fé já comemora aquilo. A fé, ela olha aquele algo como algo acontecido, algo realizado, e é essa fé, igreja, que nós devemos buscar em Deus. E resumindo isso, antes de nós orarmos, que tal se
Se você dissesse para mim algo, você fosse lá vender ou alguma coisa, eu fosse comprar algo de você. E aí então você fala o valor e eu faço a compra e eu lhe prometo que vou até o banco buscar o dinheiro e tal hora estarei em sua casa lhe pagando. E aí você fica criando caso e pedindo algum tipo de comprovante, que eu vou passar ali às 10 horas, levar o dinheiro, ou logo às 11 horas, logo que abre o banco, e pedindo então assina um recibo, ou faz alguma coisa, eu quero um sinal de que você vai passar ali. Eu vou observar, eu não vou desconfiar, eu vou perceber que você não creu em mim. E aquilo naturalmente vai me ofender, vai me fazer sentir que você não acredita em mim, que minha palavra para você não tem valor nenhum, porque eu disse, deixa a mercadoria, quando abrir às 11, eu vou, pego o dinheiro e levo para você. Exatamente, igreja, é assim que nós fazemos com Deus. Por quê? Porque nós oramos, pedimos a Ele, e aí queremos, para nós realmente, dar testemunho de que aquilo aconteceu. Nós esperamos ter sentido um calafrio, um arrepio, uma emoção, ou alguma coisa que comprove que Deus ouviu tua oração. Se você espera isso de Deus, você está dizendo, Deus, para mim acreditar que o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor disse na Bíblia, o Senhor tem que fazer uma prova aqui para mim. Você está vendo? Então a fé toma Deus em sua palavra sem nenhum tipo de argumentos, sem nenhum tipo de provas extras. Outro dia eu fui chamado para orar por uma senhora, e eu fui no escritório dela, ela estava muito abalada, muito transtornada, depressiva, porque ela tinha câncer e poucos dias um parente tinha morrido de câncer também, e então isso levou ela a se preocupar sobre a vida dela. E eu comecei a mostrar para ela que tudo o que ela precisava era tomar Deus em sua palavra, que o problema dela já tinha sido resolvido e que ela tinha que aceitar. Eu li Isaías 53, contando a história do capitão, que o moço colocou o nome do capitão enquanto lia, e fui falando e fui mostrando para ela todas essas coisas, e no final eu contei um testemunho de cura, e eu disse, agora eu vou orar pela senhora, e vou repreender esse demônio, e a senhora vai ficar curada. Se a senhora crê, eu não tenho dúvida nenhuma que esse mal vai sair, a senhora vai dar testemunho. E quando orei por ela, depois que terminei de orar, ela queria saber se eu tinha sentido algo, se eu senti alguma coisa saindo dela, se eu senti... Aí eu parei e disse, quer dizer, tudo o que eu tinha dito. Eu falei, exatamente isso é o problema. Falei para ela, eu não preciso sentir alguma coisa para crer que a senhora está curada. Eu somente tenho que tomar Deus em sua palavra. Então é claro que às vezes Deus Ele é sobrenatural, em sua misericórdia, seu amor, sua grandeza, às vezes Ele se manifesta de uma maneira que nós sentimos Ele. Muitas vezes, ou quase diariamente nos cultos, nós sentimos. Mas você tem que saber uma coisa, a tua fé não depende do sentir. Se você viver 50, 60 anos servindo a Deus e nunca sentisse a presença dEle tocar em você, nunca sentisse algo sobrenatural, nunca visse uma luz, mesmo assim, a tua fé tinha que estar tão firme de que você é um filho de Deus, de que teus pecados foram perdoados, de que você está indo rumo ao céu. Por quê? Porque você leu nas Escrituras que Ele pagou o preço por você e que Ele tão somente te convidou para tomar Ele em sua palavra. Amém? Então isso é fé, é o firme fundamento das coisas que não se vê. Não depende dos sentidos, não depende de uma prova. A maior prova de que o que Deus prometeu é algo consumado em nossas vidas é o sacrifício que foi pago. Ele diz, Pai, tudo está consumado. Eu me lembro uma vez, quando o pastor Febroni pediu para mim pregar, e logo mais antigamente, quando a gente pregava
esporadicamente, e então eu estava ali no escritório e eu comecei a orar desesperadamente para Deus e perguntar a Deus se Ele iria me abençoar. Eu queria certeza que eu subisse no púlpito e que Deus iria estar comigo. E Deus, em sua graça, em sua misericórdia, veio de uma maneira especial no meu coração e eu ouvi uma voz, não uma voz audível, mas algo dentro de mim que disse: eu estarei contigo. Nada poderia, irmãos, me impedir de subir no púlpito aquela noite. Eu subi confiado de que Deus iria abençoar. E realmente foi algo maravilhoso. Passou um tempo, fui convidado outra vez para pregar. Aí eu estava outra vez orando e desejando e querendo, insistindo que Deus dissesse outra vez para mim que Ele estaria, que Ele me abençoaria. E pela última vez eu tomei aquilo como uma resposta de Deus. Eu ouvi outra vez algo no meu coração que disse: eu já lhe disse. E eu entendi. Eu não preciso estar perguntando. Ele prometeu. Eu tenho que crer. Amém? Não sei se os irmãos estão compreendendo. Isso é a fé. Não depende, irmão, de nenhum sentido extra, de nada. Somente de você olhar, tomar Deus em sua palavra e dizer: Senhor, tu disse isso, eu creio. Tudo fala o contrário. Os sintomas dizem ao contrário. Não há problema, eu creio. Eu vou ler aqui, antes de nós orarmos, mensagem, o sinal desse tempo. O profeta fala isso em outra mensagem também, acho que é o resultado da decisão, quando ele diz que quando Jonas estava no ventre da baleia, e ele orou a Deus, Deus enviou uma tenda de oxigênio dentro do ventre daquela baleia para manter ele vivo. Agora veja o que disse o profeta: se alguém pudesse ter sintomas, às vezes você diz que os teus sintomas são muito graves, aí a gente quer às vezes levar a pessoa a confiar, crer na cura, e ela começa a te apontar os sintomas. Mas o profeta disse: se alguém que realmente tinha sintomas, esse teria sido Jonas. Vejam, para todo lugar que ele olhava era a barriga da baleia. Havia sintomas mais comprovados de que ele estava em apuros, de que tudo tinha acabado para ele. Todo lugar que ele olhava era a barriga da baleia. Mas vocês sabem o que ele disse? Olha só, e isso antes do Calvário, antes da redenção, antes do sangue de Cristo, ele pôde ter esse tipo de fé. E o que deveria levar nós agora, após o Calvário, após aquele sangue, aquele preço, o perfeito ter vindo e morrido por nós? E ele disse, quando ele olhou por um lado, barriga da baleia e tudo, ele disse: eles são vaidades mentirosas. Tudo o que eu estou vendo aqui são mentiras. Tudo isso está dizendo que a minha vida acabou, são mentiras. Ele nunca disse: eu vou observar isso, vou ver se eu sinto algo que comprove que Deus vai me livrar desse problema. Ele disse: uma vez mais eu olharei em direção ao teu santo templo. O que Jonas fez? Tomou Deus em sua palavra. Por quê? Porque quando Salomão consagrou o templo, qual foi a oração que Salomão fez? Senhor, quando teus filhos pecarem contra ti, estiverem em apuros, e eles, arrependidos, orarem em direção ao templo, ouve, Senhor, responde suas orações. Olha, irmãos, foi o suficiente para Jonas. Quando essa escritura bateu em seu coração, ele disse: é a hora de olhar em direção ao templo. Mas agora, para que lado está o templo? Eu dentro do ventre de uma baleia, onde está o norte, onde está o sul? Irmãos, a fé não depende, nada vai, nenhum sentido, é o que eu disse no início aqui, nenhum sentido pode comprometer a fé. O que ele fez? Ele se ajoelhou, imaginou o templo para uma certa direção e orou. Eu vou observar isso. Ele disse: uma vez mais eu olharei em direção ao teu santo templo, porque ele sabia
que quando Salomão orou e dedicou aquele templo, disse: se teu povo estiver em problemas em qualquer lugar e olhar para esse lugar santo e orar, escute-os desde os céus. Ele tinha confiança na oração de Salomão, um homem terreno como eu e você. Mesmo ele estando por um pouco de tempo apostatado, as mulheres o afastaram de Deus, e então sua oração foi ouvida por Deus, e ele poderia ter fé sobre aquelas circunstâncias. E quanto mais fé deveríamos ter, quando nós não temos que olhar para um templo construído por um homem, mas para o próprio céu, onde o Filho de Deus se assenta à mão direita de sua majestade, com seu próprio sangue, sempre vivo para fazer intercessões. Amém? Então, o que devemos nós fazer? Tomar Deus em sua palavra. Ignore qualquer tipo de sintomas. E lembre, fé não é esperança. Esperança espera por algo. Mas a fé olha aquele algo como algo concretizado, terminado, estabelecido, porque foi a palavra de Deus, de alguém que é infalível, de alguém que cumpre com sua palavra. Vamos nos colocar de pé e vamos meditar sobre isso, né? E pedir a Deus, porque a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Ele nos dá a fé para nós crer nele mesmo. Então você pede a Ele. Pede: Senhor, quem sabe eu tenho tido esperança. Muitas vezes espero ser curado. Muitas vezes espero que minha vida vai mudar. Muitas vezes eu espero que eu possa ir à igreja e o Espírito Santo tomar controle e mudar todas as coisas. Mas, Senhor, eu quero fé. A fé que olha, a fé que é o firme fundamento das coisas que não vê, mas que se espera. Senhor nosso Deus, precioso e eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta fé. Que seria de nós, Pai, se o Senhor não nos desse fé para crer em Ti mesmo, crer em Tua palavra? E eu peço nessa noite, Pai, não nos deixa, Senhor, estar envolvidos somente com algum tipo de esperança, com algo intelectual, Senhor, mas nos ajuda a compreender, como disse o Teu profeta, que a fé está além dos sentidos, que a fé, ela se baseia unicamente nas Tuas promessas, Pai. Ajuda cada irmão, cada irmã, Senhor, que possamos ter fé por nossos filhos, possamos ter fé, ó Deus, pela nossa vida espiritual, possamos ter fé pelo nosso futuro, Pai. Havendo esta fé, nunca estaremos abalados, nunca estaremos, ó Deus, agitados como uma cana que é agitada pelo vento, Pai. É isso que precisamos. Inspira-nos esta noite para orarmos, para derramar a nossa alma diante de Ti, Pai, pois assim lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua unção venha sobre cada um de nós. No nome de Jesus lhe pedimos. Amém, Senhor. Amém. Vamos nesse momento orar então. Se você deseja vir ao altar, dobrar o teu joelho, ou no seu banco, desde que você esteja de uma forma que possa realmente entrar em contato com Deus. E aos nossos irmãos na internet, que Deus os abençoe. Nosso desejo é que você tenha um bom momento também na presença de Deus. Deus abençoe a todos.